Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. A cada 15 dias vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Sejam bem-vindas a mais um programa da Rádio Leveza. E hoje eu vou começar contando para vocês uma novidade. Quem me acompanha no Instagram talvez já tenha visto. E a novidade é que agora a Rádio Leveza não vai mais ser quinzenal. Agora todas as semanas vai ter programa novo da Rádio Leveza. Todas as sextas-feiras eu vou trazer um novo tema com novas reflexões, uma nova seleção de músicas. Então vocês já podem deixar esse encontro marcado comigo todas as sextas-feiras. E eu estou muito feliz com essa novidade. Espero que vocês gostem também e que os programas possam continuar a trazer inspirações para vocês e que seja gostoso, um momento gostoso do dia ali em que vocês vão escutar a Rádio Leveza. A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que quem gosta do meu trabalho, do conteúdo que eu crio, tanto aqui para a rádio, quanto para o meu perfil do Instagram, para o blog, para o canal do YouTube, pode começar a apoiar esse trabalho. Então, o apoio, ele, como agradecimento a esse apoio, eu envio cartas escritas à mão para a casa de vocês todos os meses. Nessa semana eu enviei as primeiras cartas para as minhas apoiadoras e foi muito gostoso de escrever cada uma. Foi muito gostoso de ir até o correio e colocar ali, sabendo que essa carta cheia de reflexões que eu senti que seriam muito importantes e preciosas vão chegar, vão viajar até a casa de vocês, vão ser abertas por vocês e vão ser essa fonte que eu espero, essa fonte de inspiração para o mês. E claro, além das cartas, tem vários outros jeitos de vocês apoiarem o meu trabalho. Então, compartilhando aquilo que vocês acharam legal, ou me escrevendo uma mensagem, e isso me incentiva demais e me motiva demais a continuar. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui ouvindo, porque ouvir esse programa da Rádio Leveza também é uma super forma de apoiar o meu trabalho. Eu vou deixar o link para a assinatura das cartas aqui na descrição do episódio e vamos ao tema do programa de hoje. Bom, eu coloquei há um tempinho lá no meu perfil do Instagram uma caixinha de perguntas, querendo saber se vocês tinham sugestões de temas para a Rádio Leveza. E aí, eu recebi várias ideias super legais que eu vou usar, porém, muitas caixinhas repetiram a mesma ideia, que é falar sobre sobrecarga, correria, e como a gente pode ter leveza mesmo nessa vida cheia de coisas a fazer. Tem várias coisas que eu quero muito falar com vocês, então, sobre essa sobrecarga, sobre essa correria. E antes da gente ir, então, para essa parte mais prática, em que eu realmente tento dar dicas ali que vocês vão poder aplicar no dia a dia de vocês, a gente vai fazer, como sempre, a leitura em voz alta do programa. E a leitura em voz alta de hoje não vai ser de um livro. A leitura em voz alta de hoje é de um e-mail que eu recebi. Eu assino uma newsletter
da Ashley. A newsletter é do site dela, que se chama The Honey Scoop, que também vou deixar marcado na descrição do episódio para quem quiser assinar. E ela traz todas as semanas um devocional semanal, que ela chama. E ela sempre traz ideias muito preciosas, de um jeito bem tranquilo, assim, trazendo ideias a partir da experiência dela, da vida dela comum. E aí ela sempre consegue relacionar isso com algo muito maior. A newsletter dela é em inglês, e aí eu traduzi para trazer para vocês. Vocês vão ver como é muito gostoso de ler o que ela escreve. E claro, eu escolhi esse e-mail porque tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é sobrecarga. Vamos lá então para a nossa leitura em voz alta do programa de hoje? Eu adoro fazer as coisas. Sou uma grande fã de checklists, listas de afazeres, planejar e alcançar os meus objetivos. Mas eu não poderia pensar que nós sempre iremos realizar coisas o tempo todo. Eu penso nisso como uma maratona. As pessoas que aceleram o tempo todo muito provavelmente terminariam numa sala de emergência ou nem acabariam a corrida. São as pessoas que entendem o seu ritmo e intercalam ir mais lentamente com ir mais rapidamente que terminam a maratona da melhor forma. Nossa vida é sobre ritmo. Às vezes, Deus nos chama para estações em que Ele quer que a gente acelere. E às vezes, Deus nos guiará para estações mais calmas, quando Ele quer que nós descansemos. Cabe a nós perceber essa diferença. Para mim, eu tenho trabalhado duro, indo atrás de objetivos e visões que Deus me deu desde o começo do ano. Mas se eu for ser completamente honesta com você, eu agora sinto como se Ele estivesse me convidando para um local de descanso, para me sentar, para respirar, para ouvir a voz dele, para sonhar. Eu adoro a passagem de Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus quer que a gente vá até Ele para o descanso de que precisamos. Se você estiver se sentindo cansada, exausta ou sobrecarregada, é um bom sinal para deixar de lado a pressa e ir aos braços de Jesus. Nós não podemos sonhar sem descanso. Nós não podemos receber uma visão de Deus se nós nunca paramos para ouvir a sua voz e para permitir que Ele nos guie. Então, se você estiver se sentindo cansada ou sobrecarregada hoje, saiba que você não está sozinha e saiba que existe uma doce solução para a forma como você se sente. E essa solução é descansar nos braços amorosos do seu Pai Celestial, aquele que quer te dar forças. Talvez, nesse doce descanso, você será finalmente capaz de sonhar novamente. Gente, acho que se eu parasse o programa por aqui já seria assim o suficiente para a gente se sentir tranquila de que a gente pode e deve descansar e de que a gente não precisa se sentir sobrecarregada, de que a gente não precisa ter uma vida na correria o tempo todo. Então, a gente vai agora falar sobre quatro ideias importantes para quem também se sente sobrecarregada, para quem também sente que tem uma vida muito corrida e acha que a gente não vai ter leveza. Então,
né? Ah, minha vida é corrida mesmo e deixa, leveza é para um outro tipo de pessoa. Então vamos lá, eu tenho quatro coisas importantes para falar com vocês que vocês vão poder aplicar no dia a dia de vocês. E a primeira dica é sobre algo que a gente não deve fazer, que é glamorizar a sobrecarga, glamorizar a correria. Então, pode ser que a gente faça isso às vezes de forma, sabe, inconsciente, a gente nem percebe. Mas existe uma ideia de que a correria transforma a nossa vida em mais interessante. Então, ah, e aí? Alguém te liga, ah, e aí, como você tá? Ai, tô na correria. Então, assim, tenho bastante coisa pra fazer. Eu não tô à toa, sabe? Eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas realizações acontecendo. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado porque essa glamorização da correria, essa romantização de uma vida acelerada, então daquela pessoa que trabalha até altas horas, dorme pouquíssimas horas por noite, porque ela realmente, assim, nossa, é super dedicada. Às vezes a gente tem um pouco disso, como se essa fosse um estilo de vida muito bom, assim, muito produtivo. E, e isso não é necessariamente verdade. Claro, depois eu vou falar melhor com vocês sobre isso. A gente tem estações e estações de vida, né? Então, em várias delas, como a própria Ashley falou ali na newsletter, né? Em várias delas a gente vai mesmo ter uma vida mais acelerada. Só que isso não pode ser algo que não tem assim uma previsão de término, sabe? Algo que vai rolando e a gente vai vivendo por anos a fio nessa correria, nessa sobrecarga. Eu até falando com vocês agora, eu pensei, lembrei de um filme que se chama Em Busca da Felicidade, eu adoro esse filme. Talvez vocês já tenham visto. E nesse filme, o Will Smith, ele faz o papel de um pai que cuida sozinho ali, passa a cuidar sozinho do filho pequeno, e ele precisa de um emprego melhor. E aí ele passa por um período da vida dele, um período em que ele trabalha praticamente 24 horas por dia. Se ele não está trabalhando, ele está estudando e ele às vezes nem dorme porque ele fica acordado à noite se preparando para esse emprego. E é claro, ele está sobrecarregado naquele momento. Porém, é algo com término, com uma previsão de término. É algo que não vai ser para a vida toda. Ele está fazendo aquele esforço porque ele sabe que ele vai colher frutos muito importantes para ele e para o filho dele. Então, ele vai se esforçar por aquele determinado período de tempo e ele vai se sobrecarregar durante esse período. Porém, ele sabe que ao término daquilo, ele vai alcançar aquele objetivo muito importante e que então as coisas voltam a entrar nos trilhos de uma forma ainda melhor do que antes. Ou seja, eu estou contando isso para vocês porque veio à minha mente, já que eu estou falando que é, nem sempre a gente vai ter o tempo todo na nossa vida uma vida sem nenhuma correria, sem nenhuma sobrecarga. Às vezes a gente vai sim ter, só que é importante que a gente saiba que são coisas, períodos, né, extraordinários, que não são partes comuns do nosso dia, que esses períodos não são o normal para gente. Não. Eles são coisas que às vezes vão acontecer, mas o normal é que a gente possa se ver livre dessa correria exagerada, desse aceleramento exagerado. Então, voltando, né, ao que eu estava falando, a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa romantização dessa sobrecarga, com essa romantização dessa vida corrida. Às vezes eu acho que a gente romantiza e glamoriza esse tipo de estilo de vida, porque a gente pensa que o contrário disso é uma vida levada à toa, é uma vida assim, sem propósito, é uma vida sem que não traz nenhum resultado, nenhum fruto.
E isso, de novo, não é verdade. Então, quando a gente consegue ter essa vida leve, essa vida sem correria, essa vida sem essa sobrecarga, a gente consegue ter uma vida muito em que a gente percebe muito mais claramente os nossos propósitos, porque de novo, né, voltando à newsletter, ela fala, né, que quando a gente está nessas estações mais calmas, a gente consegue ter até mais tempo para ouvir a voz de Deus, a gente consegue ter mais tempo para sonhar. Então, essa vida em que a maior parte a gente vai buscar ter essa calmaria, vamos dizer assim, essa tranquilidade, ela vai justamente nos proporcionar mais propósito. A gente vai fazer o que a gente precisa fazer com maior dedicação, sabendo que a gente não precisa se acelerar e se atropelar para conseguir realizar aquilo que tem que ser feito. Então, essa é a primeira dica. Não vamos transformar correria em necessariamente sinônimo de produtividade e vida ideal, certo? A segunda dica é sobre prioridade. Então, acho que eu já falei várias vezes, né, no programa sobre prioridade, mas é porque realmente a vida leve, ela tem que ser focada em prioridades, porque é a prioridade que vai transformar a nossa vida numa jornada com mais propósito, numa jornada em que a gente sabe o que a gente precisa fazer para ter um dia bom, em que a gente sabe que aquilo que a gente está cultivando diariamente vai resultar em bons frutos e tudo mais. Então, a questão é a gente saber das nossas prioridades e ter clareza, até que não é a parte mais difícil. A parte difícil é a gente conseguir entender que, quando a gente tem clareza das prioridades verdadeiras, a gente vai ter que abrir mão daquilo que não é essa prioridade absoluta. Certo? Então isso é difícil, é abrir mão de coisas que a gente acha tão importantes, mas olha, não são prioritárias agora. Faz umas semanas e eu fiz um planejamento de ritmo e rotina para uma amiga. E aí, ela foi me falando tudo que ela gostaria de fazer e tudo que ela precisa fazer no dia a dia dela e tudo mais. E conforme ela foi falando, 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 eu falei: olha, não vai ter como. Né? Você também tem só 24 horas no seu dia, como eu, e você não vai conseguir fazer tudo isso. Ela reclama, né, de estresse e tudo mais. Eu falei, você tá se cobrando de encaixar nas suas 24 horas algo que deveria ser encaixado em pelo menos 48 horas. Então não vai dar certo. Só que, conforme eu fui conversando com ela sobre o que era realmente uma prioridade, sobre o que realmente ela precisaria fazer naqueles dias e sobre o que ela poderia deixar de lado, ainda que temporariamente, para retomar no futuro, é muito difícil, foi muito difícil para ela aceitar. Ela não queria abrir mão de nada. Então, gente, eu sei que é difícil, eu também passo por isso. Às vezes, sabe, eu tenho mil ideias de coisas que eu gostaria de fazer, e aí todas as coisas me parecem super legais, só que quando eu ponho no papel, eu vejo que, olha, eu quero fazer 5 coisas, imaginem. Só que assim, cada uma delas vai me levar semanas para conseguir concretizar de um jeito adequado. Se eu quiser fazer essas 5 coisas juntas, eu vou levar meses e meses na correria e sem nenhuma dessas coisas sair do jeito como eu gostaria, porque eu não vou conseguir me dedicar com atenção e cuidado a cada uma. Uma coisa vai atropelando a outra, eu vou ficar naquela correria, né, que não traz os frutos tão bons quanto se a gente conseguisse priorizar. Eu começo por aqui e a partir disso, quando terminar, eu passo para o próximo passo. Então, isso da prioridade não significa que o que a gente não vai conseguir fazer agora, a gente não vai fazer nunca mais. Talvez, né? Tem algumas coisas que talvez a gente nunca faça, mas muitas coisas a gente só não vai fazer agora. A gente vai fazer daqui a um tempo. Outras coisas, quando a gente está pensando nas prioridades,
olha, tem determinada atividade que eu gostaria de fazer todos os dias da semana, todos os dias. Talvez não. Talvez para eu conseguir ter essa vida mais leve, menos corrida, talvez eu diminua essa frequência de 5 vezes por semana para 3 vezes por semana. Então são esses ajustes. A gente tem que pensar com muita calma e com muito bom senso na hora de fazer esse balanço do que é prioritário e de deixar de lado aquilo que nesse momento não vai ser essencial. Por mais que sejam coisas que às vezes a gente goste, né? Por mais que sejam coisas que são legais e importantes, se a gente tentar encaixar tudo que a gente quer, gostaria e precisa fazer ao mesmo tempo da nossa vida, né, em cada estação da nossa vida, a gente encher desse monte de coisas, a gente não vai conseguir fazer, muito provavelmente a gente não vai conseguir fazer nenhuma delas direito. E a gente vai sempre ficar na sensação da correria. Então, essa foi a minha segunda ideia, a segunda dica, da gente ter muita clareza das nossas prioridades e a partir dessa clareza a gente conseguir deixar de lado, talvez temporariamente, outras coisas. A terceira dica está muito atrelada a essa da clareza das prioridades. Por quê? Porque a terceira dica é sobre a hora que você vai planejar a sua semana, seu mês, seu ano. Quando a gente planeja, a gente tende. Eu sempre fui muito assim. Na hora de planejar, parece que eu consigo encaixar 70 coisas diferentes num único dia e que eu vou fazer tudo e vai dar tudo certo e vai ser tranquilo. Só que quando a gente começa ali na vida real, né, na parte prática, então sai do planejamento e vai para a vida prática, nossa, quase nunca eu consegui seguir esse tipo de planejamento sobrecarregado, né? Quase nunca. E aí, o que que acontecia? Eu fazia esse planejamento. Ah, eu vou conseguir. Olha, eu vou fazer exercício todos os dias da semana, e vou fazer isso, e vou trabalhar naquilo, e ainda vou conseguir fazer tal coisa. Certeza. Pus lá no planejamento. Na segunda-feira, eu já começava assim, fazendo metade, né? Metade já não conseguia. E aí, o que que acontecia? Eu me sentia, claro, frustrada. E eu sentia que, nossa, gente, eu não consigo mesmo fazer nada, eu não dou conta de nada mesmo. E eu pensava, bom, sei lá, deixa então, não vou mais fazer. E ficava. E aí pronto, não tinha mais nada, não tinha mais planejamento, não tinha mais prioridade, objetivo, não tinha nada. Aí chegava no final da semana, eu tentava planejar de novo, falava, bom, quem sabe agora dá certo. E não dava mesmo. Por quê? Porque a gente tem, a maioria das pessoas tem essa tendência de, na hora de planejar, se sobrecarregar, sem perceber, porque no planejamento parece que tudo se encaixa e tudo funciona. Então, de novo, na hora em que a gente for fazer o nosso planejamento, a gente tem que ter aquela listinha das prioridades. E a gente vai se planejar a partir daquela lista. Se sobrar muito tempo e tal, aí sim você vê ali o que que você vai fazer naquele tempo, se tem alguma coisa que você consegue encaixar. Só que no planejamento você vai colocar o essencial. Você vai colocar no planejamento aquilo que você pensa assim: olha, se eu fizer isso hoje, meu dia vai ser bom. Sabe? Então, assim, olha, se no dia de hoje eu conseguir ler um trecho da Bíblia, fazer uma leitura em voz alta para minha filha, arrumar a minha casa, trabalhar por 2 horas num projeto e preparar um jantar caseiro, pronto. Então, essas vão ser as minhas prioridades máximas por hoje. Tudo que eu fizer além disso vai ser muito bom, mas isso aqui é a prioridade. Isso aqui é o que vai tornar o meu dia proposital, né? Tô dando um exemplo qualquer que veio na minha cabeça, mas isso vocês vão fazer com muita calma, com muita. Olha, eu recomendo que vocês escolham um dia da semana. Eu gosto de fazer isso domingo no final de tarde.
Vocês vão escolher um dia em que vocês tenham um tempo razoavelmente grande para poderem se planejar com calma. Porque se a gente começa a se planejar também já na hora de planejar, já está com pressa, é claro que não vai dar certo, né? Então é isso, gente. A terceira dica tá ligada ali com a segunda, que é usar as prioridades na hora de se planejar, para a gente não se planejar já se sobrecarregando. E aí, para fechar, eu queria falar com vocês, retomar um pouco do que eu falei quando eu citei o filme Em Busca da Felicidade. A gente tem que respeitar as nossas estações de vida, as nossas fases de vida. Então, por exemplo, a gente está com um bebezinho pequeno. Gente, não adianta a gente querer ter uma rotina super regrada, a gente querer fazer mil coisas na casa, de trabalho. Não vai dar certo, a gente sabe que não vai dar certo, né? Então, essa estação é uma estação assim em que muitas coisas vão ter que ser diferentes mesmo. A gente tem que respeitar isso. Por outro lado, às vezes tem uma estação que vocês estão vivendo em que vocês estão abrindo uma empresa e aí tem um monte de coisas para fazer e vocês querem fazer direito. Então, essa estação, ela vai ser sim mais focada no trabalho, vai ter, em alguns dias, vocês vão trabalhar até mais tarde e também. Tudo bem isso, né? Também é uma estação da vida. Aquilo que a gente falou. E o que a Ashley da newsletter falou tem mesmo esse balanço entre um ritmo mais acelerado, um ritmo mais lento. E é essa percepção de qual momento a gente vive que vem, né, a partir desse respeito às estações das nossas vidas, essa percepção vai nos dar uma perspectiva de uma vida melhor mesmo, né? A gente vai conseguir ter mais leveza, porque a gente sabe que mesmo se a gente estiver numa fase em que a gente está mais cansada, a gente sabe que aquilo ali tem um prazo, né, para terminar. Então, é isso, gente. No programa de hoje, a gente falou sobre esse assunto que tantas de vocês pediram, que é a sobrecarga, a correria. E eu queria deixar como mensagem final a, a ideia de que a gente pode, todas nós podemos, ter uma vida leve. Não todo o tempo da nossa vida, não. Né? Então, sempre, cada uma por um motivo diferente, sempre a gente vai ter fases em que realmente a gente vai estar numa rotina mais acelerada. Mas a gente sabe que isso é parte de um ritmo, e um ritmo ele tem os momentos mais acelerados, porém, eles são seguidos por momentos de maior calmaria e tranquilidade. Isso é muito importante, que a gente realmente busque, né? Que a gente busque essa tranquilidade depois desses momentos específicos da vida em que a gente vai ter uma rotina mesmo mais agitada. Para recapitular, então, a primeira ideia é sobre a gente não romantizar e glamorizar a correria, certo? A gente vive sim numa sociedade que busca muita produtividade, porém produtividade não é só ficar trabalhando até altas horas da madrugada. A gente consegue colher muitos bons frutos e produzir muita coisa boa e rica dentro das nossas próprias casas, com a nossa própria família, certo? A segunda coisa é a gente ter muita clareza das nossas prioridades e não ter medo de deixar para depois algumas coisas que não vão se encaixar na nossa rotina atual. A terceira coisa é a gente se planejar, então, usando essa lista de prioridades para a gente não se sobrecarregar no planejamento. E a última coisa é a gente respeitar as diferentes estações das nossas vidas que vão trazer esse ritmo equilibrado para as nossas jornadas. E é isso, gente. Eu vou deixar uma caixinha aqui perguntando o que vocês acharam do episódio, se vocês têm alguma dica a compartilhar, algo a dizer, tá bom? E como sempre, a gente vai fechar o programa da Rádio Leveza com uma seleção de músicas e eu espero que vocês gostem. Eu agora descobri uma novidade que é que eu
consigo pegar músicas que estão disponíveis no Spotify mesmo. Então, antes eu usava só músicas de um programa que se chama Epidemic Sound, que são músicas que você paga para usar, e aí você tem, né, os direitos autorais ficam tranquilos, mas agora eu consigo usar direto do Spotify, ou seja, as opções para eu fazer essa seleção musical aumentaram demais e eu já tô com mil ideias. E para começar, né, usando essa nova ferramenta, eu vou trazer na seleção de hoje músicas clássicas. Músicas clássicas têm tudo a ver com a atmosfera do lar bem rica, bem cheia, né, de aconchego e que traga assim uma sensação gostosa. Então, eu fiz uma seleção de músicas clássicas que eu adoro. Espero que vocês também gostem. Um beijo e a gente se vê semana que vem.